Bom, então, boa noite a todos. É, eu sou o Carlos Fujinaga, diretor cultural da Aliança. Estou aqui com o professor William Sensei, nosso coordenador de ensino, e vamos começar o 57º Workshop Aliança, é, da série Nihongo de Tanoshimo. O tema de hoje vai ser Kotoba Asobi, que é brincadeiras com palavras. E também, particularmente, é uma grande alegria poder trazer esse workshop, que eu, Carlos, particularmente gosto muito de quiz. E eu tenho um sonho, assim, de montar um workshop próprio para a gente estudar japonês por meio de quiz. Então, hoje, na verdade, já é um primeiro passo, onde nós vamos apresentar diversas brincadeiras que podemos fazer com palavras em japonês. E numa próxima edição, gostaria de aprofundar mais no universo do quiz, que eu particularmente acho fascinante. Então, eu passo para o William Sensei para as boas-vindas. Bem, então, agora oficialmente, né, então, as boas-vindas a todos aqui presentes. Vejo alguns nomes que já são participantes de carteirinha, digamos assim, né, dos nossos workshops, mas também vejo alguns nomes novos, né? Espero que todos consigam, então, tirar proveito do assunto de hoje e sintam-se à vontade para participar, ou não, da forma que for mais agradável, né? Pode ser via chat, pode ser também abrindo o microfone. Então, só reforçando mais uma vez, estamos fazendo a gravação. Eventualmente, a gente vai postar no YouTube. Aliás, isso até o final da parte oficial, às 20h30. Porque sempre a gente deixa mais 30 minutos, que a gente chama de prorrogação. Então, esse período de prorrogação não será gravado, vai ser exclusivo para nossos participantes. Então, vamos começar com uma breve apresentação da nossa instituição. Nós somos a Aliança Cultural Brasil-Japão, que foi uma instituição fundada em 1956. Então, estamos comemorando 70 anos neste ano e teremos comemorações no mês de novembro. Então, estejam de olho nas nossas redes sociais. O nosso primeiro presidente foi o Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas, ou seja, foi um brasileiro não descendente de japoneses, porque foi teve aquele contexto assim, cerca de 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, foi um meio assim de é, fortalecer os laços de amizade entre os imigrantes japoneses e a sociedade brasileira como um todo, por meio da cultura. E a nossa missão, então, é o desenvolvimento do intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão. E nosso carro-chefe é o ensino de línguas, tanto que temos o método New Progressive, que foi desenvolvido pela própria Aliança. Atualmente está sendo é, revisado pelo próprio William Sensei. E, além do curso de línguas, temos cursos de cultura japonesa, como Ikebana, Origami, Shodo, Washie, Mangá e muitos outros. Além de realizarmos eventos presenciais, como vai ser o evento de amanhã com o professor Vitor Hugo Keb, e também os eventos online, como esse workshop que estamos na 57ª edição, né, William Sensei? Aí, acho que vale reforçar, geralmente a nossa comunicação oficial ela é feita via Instagram, então para quem ainda não nos segue, é @culturaalianca no Instagram. Mas quem fizer parte dos grupos de WhatsApp também vai estar bem informado sempre. Então Pode vamos ao começar workshop então? propriamente dito. Acredito que todo mundo aqui gosta de, quer dizer, pelo menos uma vez já deve ter brincado de forca, de stop, ou de trava-línguas, ou outros jogos, outras brincadeiras que a gente usa palavras aqui no Brasil. Então, a ideia do nosso workshop é apresentar outras brincadeiras, ou melhor, as brincadeiras que os japoneses costumam brincar, seja na infância, seja na escola, ou mesmo depois de adultos.
Daí vou perguntar então, quem já brincou de Shiritori? Por favor, respondam no chat. Esse eu acho que é bem conhecido, né? Enquanto isso, nós já vamos explicando. É um nome bem curioso, né? Deixa eu ver o comentário. O nome do jogo, kkkk. É, na versão japonesa de Tomodachi Life do 3DS, os bonecos brincavam disso. É assim, por exemplo, quer dizer, é uma brincadeira muito comum no Japão. E sempre que eu viajava com os meus primos, assim, a gente ficava brincando de Shiritori, porque tem aqueles momentos que fica muito, muito entediante dentro da estrada, né? A paisagem é a mesma, tal. Ah, que bom que É, temos várias pessoas que não conhecem, então essa é uma brincadeira clássica. Vai ser muito legal termos mais pessoas conhecendo esse jogo. Então, quer explicar, William Sensei? então, primeiro vamos comentar do nome, né, da brincadeira, Shiritori, né? Shiri, ou Shiri, né, vem da palavra para bumbum, né? Então, e tori é o verbo toru, pegar. Então, a ideia é que você pega ali a parte derradeira da última palavra, né, para utilizar na próxima, né? Um jogo de linkar palavras. E aqui é importante comentar, né, que na língua japonesa é um pouquinho diferente. Em português a gente imaginaria esse jogo como pegando a última letra, né? Mas em japonês, hiragana, né, katakana, a forma de grafia é por silabário. Então é sempre a última sílaba, né? Então se a gente passar para o nosso alfabeto, vão ser as últimas duas letras. Então é um pouquinho mais restritivo, né? Só pensar em uma palavra que se inicia com uma letra é um pouquinho mais fácil, mas uma combinação específica de uma sílaba é pode ser um pouquinho mais desafiador. E o jogo consiste em, né? Então a pessoa começa com uma palavra e a seguinte diz uma palavra que termina com a última sílaba da anterior e assim sucessivamente, até que alguém não consiga pensar em nada ou acabe falando uma palavra que termina com N, né? Então, a língua japonesa ela não aceita consoantes no final das palavras, exceto pela letra N, né? E como em japonês não tem nativamente nenhuma palavra que começa com o N sozinho, né? Sem estar junto de uma sílaba, então, a pessoa que acabar sem querer falando uma palavra que termina com essa letra perde automaticamente. Sabrina só perguntou se pode ser qualquer palavra, se não é restrito a alguma categoria. A princípio, não, né? Mas há várias versões possíveis, né? Então, se você quer deixar um pouquinho mais difícil, né? Pode-se acrescentar novas regras. Mas no jogo original não tem restrição, só não pode usar a palavra que termina com N nem repetir, né? Hum. Repetir também não pode. Oi. Ah, bem lembrado, William Sensei. Esqueci de colocar na prancha, no PowerPoint, mas e só complementando a resposta para Sabrina, é, assim, existem regras regionais, existem, eu digo, variações regionais ou regras especiais. Então, é, é tudo assim combinado no começo, né? Dá para combinar assim de não usar palavras estrangeiras, ou estrangeiras no caso referindo a palavras de origem ocidental, ou não utilizar nomes, não utilizar assim, por exemplo, nome de livro ou nome de obras de arte. Mas em geral, eu gosto de brincar com esse jogo valendo tudo. Mas restringir alguma categoria é uma coisa que vai vir.
mais pra frente, num outro jogo. Então vamos lá para o exemplo. É, eu começo, tá, William Sensei? Sei. Então, tem gente que fala que sempre tem que começar com a palavra shiritori. Não é uma obrigação, mas só para mostrar o exemplo, vamos começar então com shiritori. Ri, Ringo, go, então, go, gorila. rappa. Então, dá para terminar com pa, então vou para panda. Então, com da, daruma. Daruma termina com ma, então vamos de makura. Com la, lion. Então, eu juro que não planejei, mas William Sensei perdeu, porque terminou com uma palavra que termina em e teoricamente na língua japonesa não tem palavras que terminam com Aliás, esquecemos de explicar o significado de cada palavra, né? Hum, é Então, só verdade. retomando rapidamente, o ringo, que é maçã, o gorila é isso mesmo, né? É o gorila, escrito em japonês. O rappa, que é aquele instrumento de sopro, eu sempre confundo, que envolve trompete, Corneta. corneta. É, É que corneta, se não me engano. rappa é uma categoria que inclui vários instrumentos, né? Mas corneta, acho que trompete que fala. Não, trompete é outro, mas. Enfim, corneta, né? Panda, que é o urso panda. O Daruma, que hoje em dia a gente conhece como aquele amuleto que, para realizar desejos, nós colocamos um olho no momento que realizamos o desejo, quer dizer, que fazemos o desejo e colocamos o outro olho na hora que o desejo é realizado. Makura, eu falei como travesseiro, e Daion, que é o leão, propriamente dito. Temos um comentário. Joguinho legal, mas certeza que se for um grupo grande de pessoas e eu tiverem. Shiritori geralmente a gente faz em duas pessoas ou duas equipes, né? É, eu particularmente não vejo muita graça assim fazendo Shiritori em muitas pessoas. Se for para fazer em muitas pessoas, tem o Outros Yamanote jogos, né? Uhum. mais pra frente. Ah, William, qual que você colocou? Ah, não, desculpa, eu ia comentar se for para fazer com outras pessoas, tem outros jogos, né? Podem ser mais interessantes. Uhum. Mas acho que o grande atrativo do Shiritori é porque você não precisa de nada, né, para jogar. Então ele é muito bom para passar o tempo. Então você precisa estar em uma atividade entediante ou, né, precisa se distrair para que o tempo passe mais rápido, né? Tendo mais uma pessoa, você consegue brincar. E se achar que é muito fácil, você consegue colocar outras regras, né, para restringir ou para dificultar um pouquinho mais. Eu mesmo Podemos já ver. vi em filas grandes, né? Por exemplo, de parque de diversão, que às vezes a pessoa fica mais de uma hora na fila. Já vi gente brincando, né, de shiritori para passar o tempo. Então, acho que depois que terminar a parte regular do nosso workshop, eu acho que a gente pode fazer uma parte prática. Daí a gente pode brincar um pouco aqui entre os participantes. Quem sabe a gente pode fazer até uma versão hard, que tá valendo só Kotowaza. Que tal? Daí o Shiritori tem algumas particularidades, né? Porque o Shiritori começou. Eu não pesquisei dessa vez, mas é um jogo bem antigo. E o Shiritori vai evoluindo, né? Então, fora do Japão, existem palavras que terminam com O mais conhecido entre o pessoal que joga Shiritori é o Jamena, que escreve desse jeito que tá na tela, né?
que é a capital de, em português seria de Chade, né? Chade, na África. Ou também tem essa área de conservação de Ngorongoro, que é Ngorongoro Kozentiki, que fica na Tanzânia, se não me engano, até patrimônio natural, né? Da Unesco, se não me engano. Então, existem jogos de Shiritori que tá valendo essas palavras que começam com Daí, uma dica para quem quer virar mestre em Shiritori é que na língua japonesa, é, assim, tem muitas, mas muitas palavras que começam com a e o, e, o. Daí continua tendo bastante com kakiko keko, sashi seso, tachi teto. Daí vai diminuindo, né? Então, é, existem poucas palavras na língua japonesa que começam com darirurero. Poucas eu digo em comparação, por exemplo, com aiueo, kakiko, keko, né? Então, se você quer se tornar mestre em shiritori, a dica é pesquisar essas palavras que ou que começam ou que terminam com darirurero, ou em particular com o ru, que é o mais difícil. Tanto que tem um YouTube de quiz que eu gosto muito. De vez em quando eles brincam de shiritori. Daí tem um dos jogadores lá que é especialista em palavras que terminam com ru. Por algum motivo lembrei dos top, quando falam que na letra G você pode colocar gelo na categoria cor. Bom, nesse caso eu não sei dizer. Quem sabe quando a gente montar um workshop de brincadeiras brasileiras com palavras adaptadas para o japonês, a gente, Uhum. a gente pode elaborar umas regras nossas, né? Nesse caso. Ai, Daí, vamos para o próximo. Daí, como eu falei, o Shiritori vem evoluindo com o tempo, né? Então, eu vou colocar aqui duas variações que o pessoal usa. Esse primeiro é interessante que você joga com um jogo de baralho, né? Ou se você não tiver um jogo de baralho, você pode pegar papel sulfite, dividir em 8, por exemplo, e colocar números de 1 a 8 em cada um desses mini cartãozinhos. Daí, a pessoa que vai responder tem que encontrar uma palavra que começa com é, a letra que é a última letra da palavra anterior, e além disso, tem que ser com o número de letras que a carta de baralho te determina na hora. Daí, por exemplo, vamos pensar assim, Shiritori, Risu, é, daí tem que encontrar uma palavra com su. Daí você está pensando, por exemplo, em Suzume, que é o pardalzinho, né? Só que daí você pega o cartão, daí aparece o cartão 5, por exemplo. Daí você tem que pensar em alguma palavra que começa com S e tem 5 letras. Deixa eu ver o que tem. William Sensei tem alguma ideia? Sakurambo. Hã? Sakurambo. Ah, é S. S. Ah, そうですよね。う Eu pensei no Suikoden, que é um livro, só que termina em um, então não dá certo. うん。É,うん。Surumeika, Lula, うん。é, なんか é, desidratada para você comer. Enfim, esse jogo de baralho aumenta a dificuldade e, ao mesmo tempo, é, torna o jogo mais emocionante. Aqui temos, então, Suíça, né? Suíça é Suíça.
Daí, essa resposta estaria certa se a carta do baralho fosse a carta 3. Só que, como eu falei, nessa regra, a carta de baralho determinou 5. Então, a gente tinha que encontrar uma palavra com 5 letras. Stadiamo, perfeito, muito boa. Olha. Uhum. Não apenas cumpriu as duas condições, né? Começar com su e ter 5 letras, como terminou com mu, que Hum, é uma letra difícil pro próximo, pro que é, oponente. Jogador. filho? Oh, Então, pelo corretor deu suica, né? Então, suica em vez de suíço. Bom, obrigado por ter colocado a explicação. É, só que daí também entra nessa questão de ter 3 letras. Sukoshizutsu é uma boa saída, mas entra naquela solução polêmica, né? William Sensei, você É, aceitaria? então, entraria na questão, é uma palavra só ou é uma palavra composta? São duas palavras. Acho que, não sei se todo mundo aceitaria. Mas eu, Shizutsu. particularmente, no nosso contexto que a gente está estudando japonês, eu acho válido. Muito boa a Sim. resposta. Mas dependendo da regra, pode ser que as pessoas não aceitem. Pode ser verbo. Tem regras que aceitam, tem regras que não aceitam. Porque senão termina tudo em ru, né? E como eu falei, ru é uma das letras mais difíceis. Então, se uma pessoa só fica falando ru toda hora, o jogo vai acabar rapidinho. Mas daí agora eu vou explicar a segunda variação do Shiritori, que eu coloquei aqui na prancha, que é usar o relógio de xadrez. Sabe quando o pessoal joga xadrez, que é, enquanto está pensando, o seu tempo vai correndo e quando o enxadrista faz a sua jogada, ele aperta o botão, daí o tempo do adversário começa a correr. Então, tem um grupo que começou a aplicar esse relógio do xadrez para jogar Shiritori. Por quê? Porque eles viram que tem palavras que começam com que, por exemplo, Njamena ou esse Ngorongoro. Então, para poder usar essas palavras que começam com eles criaram essa regra de que perde quem acabar o tempo. Daí, na verdade, meu grupo, um dos meus grupos favoritos de YouTube, que eles jogam quiz, então eles usam esse relógio de xadrez e, além disso, usam o baralho para definir o número de letras. E, além disso, é o que a Sabrina falou, né? Dá para usar a regra de é, escolher algum tema. Acho que fecha para um tema só fica muito difícil, né? Fica difícil, né? Mas dá para restringir, né? Como foi dito, ele não permite verbo, não permite nome próprio. William, você colocou uma ideia legal para mim aqui internamente. Vamos fazer uma prática rápida assim no chat? Com número ou sem número, William Sensei? Sem número. Que, Então, agora a gente faz sem número e depois que terminar o workshop a gente pode fazer com número. Com número. uhum. Então, é, eu vou colocar o primeiro tema, daí é, quem tiver essa palavra em japonês, coloca a palavra em japonês. Não tem problema se colocar uma palavra errada, só não pode inventar, tá? Daí sempre vai estar valendo a primeira pessoa que responder essa resposta correta. Pode, Sim, pode pode ser ser em em idioma. Romadi? Sim. Pode digitar em Romadi. E vamos começar então com a palavra Romadi. Di. Começou difícil.
de Satsu. Porra! Tá valendo da Sabrina, que é suicídio, né? De Satsu. Muito bem. Então o próximo é Tsu. William Sensei, você pode ir conduzindo que eu vou criando aqui os cartões. O primeiro foi Tsunami, né? Do Jordan. Uhum. Então o próximo é Mi. Hum. Os kits metai também foram boas. Ah, e outra coisa, quem respondeu a que tá valendo não pode esconder o próximo, o imediatamente próximo, tá? Porque senão eu também não. Ah, verdade. Então, tem que ficar uma rodada de molho. Minutos em português valeria. Ah, Midori. Acho que Mimikake seria Mimikake, né? Com I. Então, Mas o Midori tá Midori. valendo, Di. né? Tá. Di. Então o próximo é Di. Oh, Di. Rinne. Sugoi. É o ciclo de reencarnação, né? Então, o próximo é Ne. É termo budista, né? Uhum. E Ne. Neko. Boa Bem, solução. próximo Ko. é Ko. A primeira aqui foi Komugiko. Kokoro Kodomo também foram boas. Komugiko. Continuou com Ko. Komugiko é farinha de trigo, né? Momo. Ele mandou Momo. Pêssego. Continua com Mo. Mochi. Momika-san. É mochi, o arroz glutinoso, né? Midi-san já foi rápido. Chikara. Com Ra. Um pouquinho mais difícil. Agressão, Zané. Lion termina com N. Aí a gente perde. Infelizmente, Ah, como o Daion encerrou uma vez o ciclo, porque terminou em né? Mas vamos uhum. continuar então com N'Djamena. N'Djamena, que é aquela capital. De onde que é mesmo? Chad. Do Chad, né? N'Djamena. Então tá valendo na. Na. Nasu. Só uma coisa, nada. Nada existe o nome de uma região. Eu acho que é na região de Hyogo, né? Hyogo, Osaka, acho que é Hyogo. Que por acaso aí é o nome de uma das escolas que mais aprova alunos na Universidade de Tóquio. Então, nada tá valendo, tá? Essa ficou meio comprida, mas dá. Daruma. Tá. Tadama. Então com Ma. Vamos até 19h40? Aí. Quer dizer, já é, né? Primeiro foi Matsu. Pinheiro. Tsu. Vamos só mais três. Mais três, ok. Tsukuyomi. Essa foi, né? Tsukuyomi. Mas qual Nossa. Tsukuyomi? Hum. Qual Tsukuyomi? Quando a palavra é difícil, vamos pedir o significado também. Pode ser. Meu Deus. Bom, ok. Aí. Certo. Mi. Kemono também foi boa. Usamos de Mi, que foi a primeira. Minasan. Termina com N. Apesar de que acho que o san não entraria como parte da palavra, né? O sufixo. Entraria também só como mina. Ou minna, né? Minar ou De minar seria uma possibilidade boa, né? daria pra desse. Ai, né? Tem algumas coisas que a gente acaba interpretando como sendo uma palavra só, enquanto a gente está aprendendo, né? Mas que talvez para, não sei, né? Para percepção japonesa não seria uma palavra única. Eu acho que Minasan até valeria, desde que não terminasse com um, né? Uhum. Não, sem problema, Andressa. Bem Foi uma comum. boa. Desculpa. Uhum. Mas é bem E comum
enquanto a gente não acostuma acabar usando palavras que terminam com Uhum. E Daí até é. mesmo jogando, né? Porque essa aqui acho que é a parte da graça. A gente se empolga, quer falar a palavra rápido, né? Fala, nossa, eu pensei numa palavra muito boa. Aí quando, depois que fala, percebeu, mas terminava com N, né? E deixa eu só falar uma variação que eu lembrei agora, que existe um programa de quiz chamado Magikaruzu no Pawa, que passou no Japão entre 94 e 99, e eu também assistia por vídeo VHS. E lá eles tinham uma variedade legal que, se não me engano, chamava Double Shiritori, que você tinha que falar duas palavras. Então, vamos fazer assim, tipo, William Sensei fala duas palavras, uma que conecta com a outra. Mas conecta em que sentido? Do próprio Shiritori ou só de. Ah, por exemplo, Shiritori Risu. Você tem que falar duas palavras. Ah, são duas palavras, tá. Então, hum, Shiritori, Rinku, Link. Então eu falo Kuma, manga. Daí eu te passo ga. Gari, Rikutsu. Gari, rikutsu. Então eu pego tsu e eu falo tsumiki e kinjo. E assim por diante. E só pegando o gancho, eu falei kinjo, né? Então, quando é jo, também tem que deixar definido se jo começa com ji, que é a última letra sem considerar a letra pequena, ou se pode usar o yo. Mas enfim, esse W shiritori é um shiritori que a pessoa que tem que responder é, duas palavras que se conectam entre si. Tô saindo bastante palavra aqui. Lipa, Né? panko, ou patocar. Ó, também Mas, o duplo shiritori. Eu sei, ika. A gente uhum, pode passar por enquanto e depois a gente volta a brincar um pouco no momento pós. Ah, Daniele, o que você não entendeu? Seria esse duplo? Ah, então, que geralmente, se eu tô brincando eu com o William Sensei, eu falo uma palavra, o William Sensei fala outra. Daí eu respondo, o William Sensei responde outra, daí volta para mim. Daí, vamos fazer com aquele exemplo clássico, né? Shiritori, então, William Sensei. Ringo, Daí eu falo gorira, Rappa, daí eu falo panda. Daruma. É uma palavra só que cada um fala. Daí, nesse Uhum. shiritori duplo, cada um tem que falar duas palavras. Daí eu falo, por exemplo, é, shiritori ringo. Gorira, Rappa, Daí eu falo panda daruma. Daru, Makura, Lion. Ah, Ah, nesse não caso. é. hum, Ah, Dozo. Não é a rima, é que tem que. A próxima palavra tem que começar com a última, com a sílaba da última, né? Então você falou Daruma, aí a próxima tem que começar com Ma, então, Makura. Aí a próxima com Da. Aí tem essas duas versões, né? Ou cada um fala uma, ou tem essa versão específica, né, de um programa antigo em que cada um fala duas. Mas essas duas têm que seguir a regra. E só retomando o nome do jogo, né? Que é Shiritori. Shiri é bumbum, glúteos, traseiro, etc. Tal. E Tori é pegar. Então, traduzindo literalmente, Shiritori significa pegar o bumbum, que seria pegar a última letra da palavra anterior. Tá ok? Não vou ler o comentário. Ai, tchau. Então vamos para o próximo. Outra brincadeira que eu gosto muito, eu faço desde a infância, é o Nazo Nazo.
e o quiz, propriamente dito. Então, como a gente escreveu aqui na prancha, tanto nazo-nazo quanto o quiz são aqueles tipos de brincadeira que tem uma pergunta, daí os outros têm que responder. Daí pode ser uma resposta única ou, eventualmente, pode ter várias respostas possíveis. Mas, geralmente, para nazo-nazo, é uma única resposta. Daí, a diferença entre nazo-nazo e quiz, lógico que existem diversas teorias, mas o nazo-nazo geralmente trabalha com trocadilhos, com alguma lógica ou percepção. Acho que eu melhor exemplificar depois. Já o quiz são perguntas de conhecimento, seja de conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos. Então, vamos mostrar a seguir alguns exemplos. Aqui eu não coloquei a resposta propositalmente. Tem 4 perguntas, né? Então, vamos para a primeira pergunta. パンはパンでも食べられるパンは何? Então, traduzindo, é, qual é o tipo de pão que a gente consegue comer? Peraí, errei né, aqui. É taberarenai, né? Ah, Me desculpem, eu errei a digitação. É, pan, na pergunta seria o pão, né? É uma comida. Daí, agora o William Sensei corrigiu a pergunta, que eu acabei confundindo. Qual é o tipo de pão que não é comestível? Esse, na verdade, vocês podem falar diversas respostas, mas existe uma resposta clássica, que é o que a Renata já colocou, que é o pan, a frigideira. Ou, mais exatamente, a resposta correta mesmo seria furaipan, que é como os japoneses chamam a frigideira, né? Então, vamos colocar aqui no chat. Furaipan. Que é, digamos, a panela para fritar. A frigideira. Pan. Essa é clássica. Exatamente. O que é o que é. Então, eu não consegui dar uma conferida agora se vem do inglês, mas eu acho que o pan vem de. Vem do inglês, né? Pan. uhum. Então, esse é um exemplo clássico. Então, será que a gente pode ir para o segundo? ネズミが通っている学校はどんな学校? Qual é o tipo de escola que é frequentado pelos ratinhos? Qual é o gakko, que é a escola? Kayou seria frequentar. E Nezumi significa rato, ou camundongo. Qual é o tipo de escola frequentado pelos ratinhos? William Sensei já descobriu? Esse eu não tinha Hum, mostrado para o William Sensei. é, pensando, mas não sei. Em algum momento eu vou dar dica. Culinária? Não. Aham! Saiu a resposta. Se o Márcio quiser explicar. O Márcio acertou. A Sabrina se tocou. Então eu vou responder aqui. É... Perfeito. É a onomatopeia do rato. O gato mia nha nha. Daí eu não sei como é que fala em português, como é que o rato emite o som, mas o rato
emite o som tchu tchu. Então a gente pega esse tchu, junta com o gakko, que é a escola, e vira chugakko, que seria, a gente costuma traduzir como ginásio, e seria a segunda parte do ensino fundamental, caso a gente considere a grade curricular aqui do Brasil. Então é chugakko. Muito bem. Gometo. Gometo é a palavra que a gente usa para elogiar a resposta correta. Vou colocar aqui no chat. Já coloquei. Obrigado. Então, vamos para a próxima. Por enquanto é tudo trocadilho, né? É. Mannaka dake taberarenai okashi te nanda? Mannaka dake taberarenai okashi te nanda? Mannaka significa centro, a parte do meio. Taberu é comer. Okashi é doce. E esse nanda é a mesma coisa que nani, ou seja, o que é? Interrogação. Então, traduzindo essa frase como um todo, é, qual é o doce que você não consegue comer a parte do meio? Ou a parte central? Já saiu a resposta. A Sueli colocou donuts, mas mais exatamente o donuts japonês, né? A rosquinha. Ou aquele que o Homer come, se não me engano, nos Simpsons. Uhum. Porque hoje em dia, se a gente está acostumado com o donuts americano, donuts americano nem sempre tem buraco, né? Mas o donuts clássico que a gente come no Japão, é, você faz a massa em forma de bastão e depois une para ficar numa forma de argola. O emoji que o William Sensei colocou aqui tem o furinho no meio, né? Tem um buraco no meio. Como a parte do meio não tem nada, então não dá para comer a parte do meio. A Grace até colocou aqui o pudim. No Brasil funcionaria pudim, com certeza. Só que no Japão não se faz o pudim com aquela forma que faz o buraco, né? Mas é isso mesmo. A resposta no Japão seria donuts e aqui no Brasil funcionaria pudim, com certeza. Aí que tem essa questão. Dependendo da pergunta, entra questões culturais. Daí, só voltando uma pergunta. Os países dos ratos, então, seria Chugoku. Bom, dá para dizer que você consegue elaborar um nazo-nazo fazendo esse trocadilho. Então, enquanto essa brincadeira, enquanto esse nazo-nazo, eu acho que seria uma pergunta bem possível, sim. Comentário. Minha imagem do Donuts sempre foi com esse buraco no meio. Aí no Brasil tem umas lojas que fazem ele sem o buraco. É que eu não sei como é que é, por exemplo, Mista Donuts do Japão. Misto. Eu fui uma ou duas vezes. Eu lembro que tem Hum, aquele pandeirinho, tô. mas eu não lembro se as lojas de rede de donuts do Japão têm ou não o buraco. Mas o donuts que os japoneses têm no, digamos, no imaginário, a imagem comum do donuts dos japoneses, com certeza tem buraco. Então vamos pro último. Só retomando esse terceiro, então não teve trocadilho, era de percepção. Então, vamos pro quarto. 冷蔵庫の中に隠れている大きな動物って何？冷蔵庫, que é geladeira. Naka, dentro. Verbo 隠れる, que é esconder. Oki, grande. E doubutsu, animal. Qual que é o animal grande que está escondido dentro da geladeira? E já temos a resposta. A resposta é o zoo.
Alguém não entendeu? Por quê? Antes de explicarmos. Quem entendeu, quem não entendeu? Esse daqui, para entender, precisa saber japonês. O básico, né? São duas palavras do básico mesmo, né? É, a Sabrina já É, respondeu. É porque quando a gente escreve reizouko, a gente escreve a palavra zo no meio. uhum. Essa Tem aqui é uma. aquela brincadeira, né? E quando a gente escuta rezo, kono naka, a gente imagina dentro do objeto, né? Da geladeira, mas é dentro da palavra, né? Que ele está se escondendo. Iso, acho que é discutível ser uma palavra básica, né? Porque para as crianças japonesas seriam, né? Mas para o estrangeiro que aprende, a necessidade de aprender elefante não é das grandes, então tem gente que não aprende tão cedo. Ah, é? Você tem noção se Hum, for JLPT? Onde que entra? hum, consigo verificar. Não precisa falar exatamente, tá? Aí, Mas bom saber, eu tava pensando que era mais básico. Vamos ver outros comentários. em- É, no item 3, no Japão, comi Dunkin' Donuts e era com buraco. Ah, interessante isso. Eu já vi Dunkin' Donuts com buraco, mas a imagem comum que a gente tem do Dunkin' Donuts é que não tem buraco, né? Hum. Ah, obrigado pela informação. De acordo com o Dishozo, está no N3. é, Caramba, essa eu não sabia. Acho que só aprendi cachorro e gato no curso básico. por exemplo, no curso da Aliança, do curso juvenil, para as crianças a gente ensina vários animais, mas para os cursos adultos, é mais os que são pets, né? Neko, pets e alimento, né? Neko, inu, sakana, tori. Interessante. Bom, eu falei que no futuro eu quero criar um workshop só de quiz, né? Quiz em nazo e etc e tal. Daí, então eu vou dar trabalho para o William CC para fazer essa pesquisa em que nível que aparece cada palavra. Yoroshiku onegai shimasu. Ai, Comentários. Lembrei do elefante, mas não falei. Ah, alguns eletrodomésticos do Japão têm um símbolo de elefante. Tem uma marca. Tem a marca que é Zojirushi. que é literalmente a marca do elefante. Lá não é molho, né? Lá não é molho de tomate. Lá é eletrodoméstico de Eletrodoméstico. cozinha, como a garrafa térmica, Mahobin. Ou eu acho que tem também炊飯器, né? A panela para fazer arroz, eu acho. Uhum, que é uma das mais Daí tem o Toradiru, populares aqui. tem o Zojirushi e tem o Toradirushi, que é do tigre. Então vamos pro próximo. Mas acho que deu para ter uma ideia de o que é nazo-nazo, né? Essa coisa assim que envolve ou trocadilho ou alguma percepção, mas não necessariamente uma coisa que é um conhecimento correto. Então vamos para o próximo quiz. É, então, o quiz, como eu falei, é conhecimentos gerais. Então, é, de vez em quando a gente coloca uma pegadinha assim tal, só que não é tão divertido quanto o Nazo Nazo, a não ser quando você começa a pegar pesado nas pegadinhas, né? Mas vamos lá. Nihon de ichiban takai yama wa nan desu ka? Nihon, Japão. Ichiban seria o número um, o primeiro. Takai, alto, de altitude, no caso, né? Yama, montanha ou morro.
monte, né? Montanha ou monte. E nandeska seria a pergunta. Qual que é a montanha ou monte mais alta do Japão? A que tem maior altitude. Daí já estamos com as respostas. É o Fujisan, Monte Fuji. Daí, no Japão, é comum dar a resposta como Fuji-san, porque na minha infância eu achava que esse san era honorífico, que era Senhor Fuji. Só que san é outra leitura de monte, de montanha. Então, para falar Monte Fuji, a gente fala Fuji-san. Não é que Fuji-san seja senhor ou senhora Fuji. Então, a resposta é Monte Fuji, ou Fuji-san. Vamos para o próximo. Ah, pior que parece honorífico mesmo. Eu achava bonitinho. É que o Japão realmente tem essa questão de. é, me fugiu a palavra, mas assim, de ter esse respeito especial. é, chama Fuji Sengen Shinko. Assim, é, no sentido de idolatrar o Monte Fuji como se fosse uma divindade, né? Então, faria sentido falar Fuji-san como um honorífico. E, de fato, dependendo do texto, escreve Fuji-san com san em hiragana mesmo, né? Significando honorífico. Então, podemos dizer que os dois são corretos, só que quando escrevem kanji, o William você colocou aqui, é, se escreve em kanji, então Fuji-san seria Monte Fuji. Se for escrito em hiragana, dependendo do contexto, a gente pode sim entender como Senhora Fuji. E, se não me engano, é divindade feminina, né? Então vamos para o próximo. É, ブダペストはハンガリーの首都ですが、ブカレストはどこの首都でしょう？ブダペスト, que é Budapeste, Bucareste, que é Bucareste, Bucaresto, que é Bucareste, Hungary é Hungria, e Shuto é capital. Doko é onde? Então, a pergunta é: um, a capital da Hungria é Budapeste. E Bucareste é a capital da onde? Já víamos as respostas aqui, muito bem, corretas. Só corrigindo a forma de escrita em katakana, seria Rumania, Romênia. Romênia em japonês é Rumania. E esse tipo de quiz é uma pegadinha que é conhecida como Desuga Mondai ou Paralelo Mondai. Paralelo porque são dois paralelos, né? É, Budapeste está para a Hungria como Bucareste está para que país? E esse tipo de pergunta faz sentido porque no Japão tem os quiz que são o Hayaoshi. Hayaoshi seria aquele que ganha o direito quem apertar o botão primeiro. Então, esses Desugamondai é um tipo de pegadinha que no momento que a pessoa começa a fazer a pergunta, a gente não sabe se é uma afirmação e se a pergunta vem depois ou se a pergunta vem logo no começo. E lógico que os quiz players profissionais, digamos, os bons mesmo lá do Japão, eles conseguem identificar com o jeito de falar Budapesto, né? Se coloca muita força no Budapesto ou se não coloca muita força na primeira palavra, que nesse caso é o Budapesto. E com isso a pessoa identifica se é uma pergunta em paralelo ou não.
Daí esse com certeza é um item que eu vou trabalhar melhor quando a gente fizer o workshop de quiz. Daí, então, vamos pro próximo. Deixa eu ver só o comentário. Eu lembrei daquele quiz do Faustão. Seu idioma é holandês. Que país é esse? Hã? Não entendi o contexto, mas não sei se tem a ver com algum próximo que a gente colocou aqui. Vamos para a próxima pergunta. Se a Sabrina quiser explicar, fique à vontade. Mas, aqui. Paula-san wa 4人姉妹です。長女が春子さん、次女が夏子さん、三女は明子さん。では、末っ子の名前は何でしょう？A Paula são em 4 irmãs. A filha mais velha entre as 4 chama Haruko, a segunda é a Natsuko, a terceira é a Akiko. Então, qual o nome da caçula? A filha mais velha é Haruko, a segunda é Natsuko, a terceira é Akiko. E qual o nome da quarta? Excelente. O nome da quarta é Paula, porque falei no começo que a Paula são em 4 irmãs, né? Mas é exatamente essa pegadinha que, se uma pessoa não tá atenta, já que a primeira é Haruko, que é primavera, Natsuko, verão, Akiko, que é outono, então vai pensar que a quarta é Fuyuko. Essa brincadeira tem no Brasil também, né? Acho que é mais ou menos universal. Só que em japonês é legal que dá para trabalhar essas 4 estações. Então é um elemento a mais para pegadinha. Então acho que a gente trabalhou bastante esse Nazonazo e Quiz. Um dia eu queria fazer um workshop fazendo só esse tipo de perguntas, mas lógico que a gente vai selecionar também. Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Essa é uma, né, de atenção. Era cavalo? Hum, eu conheço a do cavalo. Então, mas vamos pro próximo que acho que tem uma coisa a ver. Daí, quiz. Quer dizer, vamos continuar com o quiz? No Japão tem um negócio chamado Jukai Quiz, que é o quiz das 10 vezes. Daí, vamos fazer uma simulação? Eu vou falar Hum, primeiro, o William Sensei que vai tentar responder, tá? Daí, então, eu falo pro William Sensei, Pizza, te 10回言ってみて. Tente falar 10 vezes pizza. Pizza, né? Pizza que é pizza. 定番のこだれでいくんですか？ Sim. Só É pra... para explicar. Esse é para explicar. Tá, tá. Já. Pisa, 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 pisa. Daí eu mostro é, aqui o meu cotovelo e eu pergunto pro William Sensei. E aqui, o que que é? Já, cocoa? Ah, pisa. E a Risa. Errou. Porque não é risa, é hiji. Foi uma pegadinha, porque a gente faz a pessoa falar pisa 10 vezes e. Peraí, eu tô me confundindo agora. A gente fala pisa para a pessoa ficar com esse som na cabeça, né? Daí Uhum. eu mostro o cotovelo, daí a pessoa fica com vontade de responder risa. Risa. Só que risa é joelho, cotovelo é hiji. Então é esse tipo de brincadeira que a gente induz a pessoa ao erro por fazer o cérebro da pessoa marcar uma palavra diferente. Daí no próximo slide eu coloquei alguns exemplos. Eu acho que. Como é que a gente faz? A gente faz só um e depois a gente deixa pro final? Não, vamos fazer tudo, vai.
Alguém quer tentar brincar ao vivo ou pelo chat? Vou precisar que a pessoa se voluntarie. Pode ser pelo chat também. Tem algo parecido em português, no final pergunta o que a vaca bebe. Daí as pessoas respondem leite. É, a gente fica condicionado a certa resposta, né? O que eu lembro é ficar repetindo gema, né? Gema, 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 gema. E pergunta qual é o nome da clara do ovo, qual é o nome da parte branca do ovo. Ah, gema. Não, mas. Não, vamos só explicar então. Assim, eu vou pedir pro William assim, você repetir as 10 vezes, só que eu vou pedir para vocês responderem, tá? Para os participantes responderem. Então, William Sensei, Chandelier Oi? te kaite kudasai. Diga Chandelier 10 vezes. Chandelier, 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 chandelier. Doa de Dokuringo tabeta no wa? Quem foi que comeu a maçã envenenada nas, na história de fadas, no conto de fadas? É que agora, pensando em português, não funciona muito, né? É, Mas a ideia é essa. Se você falar Chanderia, 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 o que entra na cabeça é Cinderela. Então, ficou meio ruim para explicar em português, mas a piada é essa. Piada é essa. Então, se vocês quiserem aplicar para os seus amigos que estudam japonês ou para os amigos que são japoneses, se vocês tiverem, daí vocês podem aplicar esse que acho que vai dar mais certo. Então, o próximo William Sensei. はい。入浴って10回言ってください。入浴、tomar banho. 入浴、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 入浴。アメリカ合衆国の首都は Qual que é a capital dos Estados Unidos da América? Washington. Ai, ai. Muito bem. Mas aqui tá a pegadinha de fazer a pessoa responder New York. New York. O pior que fica na cabeça, quase saiu New York mesmo. É que Bom, né? normalmente as capitais dos estados americanos são tão pegadinha assim que a gente acaba errando mesmo sem ser quiz, né? Uhum. Acaba sendo um pouco o efeito que alguns estrangeiros têm de achar que a capital do Brasil é Rio de Janeiro. Como Buenos Aires. Ah, no caso, eu falei que New York seria tomar banho. Eu acho que os japoneses associam mais com entrar na banheira mesmo, entrar no furô mesmo. Então vamos mais um. William Sensei, shika te 10回言ってください。servo, né? Servo. シカ、シカ、シカ、シカ、シカ、シカ、シカ、シカ、シカ。サンタクロースが乗っているのは onde que o Papai Noel fica? Sei que se alguém vai saber a resposta em japonês. Pode responder em português. É, acho que porque está escrito em texto também dá para você prever a pergunta, mas se falar só em voz alta mesmo fica mais difícil, com certeza. Quando a gente for aplicar isso daqui no nosso workshop específico de quiz, eu vou pensar numa forma melhor para apresentar. Mas nesse caso, você tem que falar servo ou veado, que é o shika, e onde que o Papai Noel está montado? Montado? Sentado? Enfim, as pessoas vão dizer tonakai, que é a rena. Só que o correto é trenó. Tem que desviar duas vezes, né? Então tem que desviar do primeiro ímpeto, que é
repetir a palavra, né, desviar do segundo, que é perceber a brincadeira e falar outro animal, e aí, e aí finalmente ir para o raciocínio correto, né? E, na verdade, essa pegadinha deve ser a mesma pegadinha daquele da vaca, né? O que que a vaca bebe? Uhum. Que a vaca não bebe o leite, a vaca fornece o leite. Então vamos pro próximo, próxima brincadeira. Ainda tem bastante, na verdade. E só temos 15 minutos. Yamanote Sengemu! Yay! Acho que é a Sabrina que tinha perguntado sobre focar o Shiritori em um gênero específico, um tema específico, um assunto. O Yamanote Sengemu não é um Shiritori nesse sentido de pegar a última letra da palavra anterior, só que aqui a gente foca em um tema. Então, eu vou explicar aqui. O Yamanote-sen é uma linha de trem de Tóquio que é muito famosa, que tem um formato circular. Não é exatamente uma circunferência, mas quer dizer que é uma roda, né? Então, de qualquer lugar que você pega, você dá a volta em toda a linha e ainda tem as linhas que cruzam, né? Para você poder, digamos, cortar caminho. Então, é uma linha de trem muito eficiente que facilita para você chegar em qualquer parte da grande Tóquio, da metrópole. E, atualmente, essa linha, o Yamanote-sen, possui 30 estações. Daí, o Yamanote-sen Game, no começo, surgiu como uma brincadeira que uma pessoa fala uma estação, daí você tinha que falar a estação do lado. Daí você podia tanto ir para esquerda ou ir para direita. Mas você tinha que falar na ordem o nome da estação. Então, se a gente exemplificar com o metrô de São Paulo, me desculpe para quem não conhece o sistema do metrô aqui de São Paulo, mas tipo, eu falo Jabaquara, daí a pessoa do meu lado fala Conceição, o outro fala São Judas, o outro fala Saúde, o outro fala Praça da Árvore, e se falar errado, a pessoa sai do jogo. Só que atualmente, essa parte de falar na ordem já é, não é muito importante. Geralmente as pessoas que estão jogando esse Yamanote Sengemu escolhe uma palavra longa, quer dizer, uma categoria que tem diversas coisas que fazem parte dessa categoria, e no momento que uma pessoa não consegue falar, essa pessoa perde. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de temas, né? Estação de trem ou de metrô, países do mundo ou de algum continente, as capitais dos países, as cidades de determinado estado brasileiro, tipo cidade de Minas ou cidade de São Paulo, nome de frutas, nome de pássaros, instrumentos musicais, ou também dá para acrescentar as 88 constelações não é zodíaco, né? Enfim, as 88 constelações, é, peça de kabuki ou peça de Broadway, ou livros e contos do Machado de Assis, pode ser qualquer tema, assim. Nossa, eu ia gabaritar a linha vermelha. Comentários. Esse tem que se esforçar um pouco mais. Eu não tinha preparado nada com o William Sensei previamente, mas a gente pode brincar um pouco? Um 5? Vamos lá. A gente usa nome de Pokémon? Nome de Pokémon, não sei se eu consigo falar assim. Então vamos lá. Você sabe bater palma e falar? Eu sou meio ruim com ritmo. Não, não, sim, mas E esse é o formato do jogo? eu não lembro do ritmo. É que assim, então, na hora de começar, uma pessoa dá o sinal, né? Yamanote Sengemu. E eventualmente levanta a mão, sei lá, com o punho fechado.
Daí todo mundo fala, yay! Daí eu falo, eu começo, né? Pikachu! E bato duas palmas. Daí eu passo pro William Sensei. Nhaço. Bateu duas palmas, né? Ai, Ah, tá. Daí, Data. Corata. Daichu. Lisado. Ah, errei. Eu teria perdido, né? Daí eu falaria, tipo, Hitokage. Seguida, né? Fushigibana. Mewtwo. Enfim, daí a gente vai continuando até alguém errar. E eu errei de Ou, verdade. re- ou repetir, né? Também. Não pode repetir. Verdade, Ah, verdade. Sem problema, Felícia. é o No Repeats do Tomodachi Life. Ah, Talvez seja. Mas assim, vale com tudo, vale com qualquer tema. e aqui seria um pouco parecido com talvez o stop de uma categoria só, né? Só que sem limitar a letra. Se a gente fosse, né, tentar adaptar para os jogos comuns que a gente tem. E esse aqui é mais, o Shiritori é mais comum fazer em duplas, né? É uma Tessenge, a gente já começa a conseguir fazer em grupo. Na verdade, esse Yamanote Sengemo é o contrário, né? Assim, fazer em duas pessoas é muito puxado. Não dá E tempo, né, de complementando, raciocinar. Hum, só complementando, no Japão tem um conceito chamado Rhythm Game. Rhythm Game, que vem de jogo de ritmo, que é esse tipo de é, jogo que, tipo, você bate duas palmas e já tem que falar na hora. Bate duas palmas, falar na hora. Não, é o contrário, né? Você fala e bate duas palmas. Enfim, tem alguma coisa assim te apressando para você dar a resposta logo. Esse tipo de jogo é chamado de Rhythm Game. Então, o Shiritori também você pode adaptar para um Rhythm Game. Daí, tipo, é, Shiritori, era pro William Sensei. Bingo. Gorira. Lá, pá. Ah, vai tocar. Errou porque bateu a palma ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É Ai, que eu não tô acostumado com Rhythm Game, né? Então não deu muito certo. Mas aí acho que a gente pode passar pro próximo, que o tempo tá acabando. React Kotoba. Esse é o Trava-Línguas. O jogo é igual no Brasil, né? Então, Hayai, que significa rápido, Kuti, que é boca, Kotoba, que é palavra. Então, são as palavras que você tem que falar rapidamente. a gente trouxe alguns exemplos que vai aumentando, né, nível de dificuldade. Quem quiser praticar então um pouquinho também, né? De deixar o microfone fechado mesmo, poder praticar à vontade. A gente tem primeiro Namamugi Namagome Namatamago, para ver um pouquinho, né? Nama é o prefixo para algo cru, né? Então o pé da letra seria cevada crua, arroz cru, ovo cru, né? Namamugi Namagome Namatamago. E tem que falar várias vezes rápido. Daí tem o jeito tradicional de falar. E tem uma característica que o React Kotoba no Japão geralmente tem que falar três vezes, né? Não basta falar uma vez. Namamugi namagome namatamago, namamugi namagome namatamago, namamugi namagome namatamago. Deu mais ou menos certo, só que o jeito que eu falei agora não é tão rápido. Daí, como dicas para conseguir, tem gente que transforma em rap, assim, tipo, namamugi namagome namatamago, namamugi namagome namatamago, namamugi namagome namatamago, yeah! Então, não deu certo, mas tem gente que transforma em rap, daí tem gente que como é que fala?
Fala que se imitar o Doraemon consegue falar rápido. Mas enfim, E vamos aí, só. em, em português, é quando a gente não consegue, né? A gente fala que tropeça na palavra, que gagueja, né? Em japonês é shitaokamu. Cada letra seria morder a língua, né? Então, aí quando você se atrapalha, né? Você tropeça nas palavras, kanda, né? Mordi, né? Tropecei nas palavras. 隣の客はよく書く客だ。隣の客はよく書く客だ。隣の客はよく書く客だ。Esse é Então, o que eu aqui tem uma... mais ficava na infância. Sou, né? Eu também. Tonari no kyaku wa yoku kakiku kyaku da. Ku é outra palavra para tabeiro, né? É uma palavra mais vulgar, né? Mas a ideia seria algo como, né, o cliente ao lado é um cliente que come muito caqui. Né? E uma característica dos trava-línguas é que eles não necessariamente precisam fazer muito sentido, né? É mais pela aliteração e assonância, né? Pela dificuldade de pronunciar os sons em seguida e em alta velocidade. Também aqui, repetição, né? Né? Não, não deu. Sumo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 chi. Sumomomomomomomomochi. Sumomomomomomomomochi. Momo é um tipo de ameixa, né? Momo é pêssego. Então a ideia é que está falando que tanto um quanto o outro são da mesma família, né? São da família do pêssego. E aí o mo é a partícula também. Então quando junta, né, com essas frutas que já tem o mo duas vezes, né? Aí fica essa repetição, né? Sumo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 chi. Sumomomomomomomomochi. Estamos assim, né? Mas daí tem o pessoal que começa a inventar atalhos, né? Tipo, a gente vê que aqui o momo é repetido 8 vezes. Então começa a falar assim, tipo, notes. Notes. Só que fala de uma forma convincente, né? Foca só em repetir 8 vezes o mo e fala notes. Espero que vocês estejam aí, mesmo de microfone fechado, passando vergonha com a gente. Espero que vocês estejam tentando falar também. Ai, Tokyo, 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 esse Tokyo, aqui eu Tokyo. nunca consigo. Em algum momento da minha infância eu conseguia fazer isso daqui. Tokyo, Não, Tokyo. tô. Hum, Esse daqui minha mente trava só de tentar falar. Tokyo, Tokyo, Kyo, daqui, né? Tokyo, Tokyo, Kyo, Kanda. Né? Tokyo é patente, né? Kyoka é aprovação, permissão, né? E esse Kyoko no final, a ideia de escritório, divisão, né? É uma divisão de uma empresa, uma divisão burocrática. Então seria um fictício, né? Escritório de aprovação de patentes, né? De Tóquio. Ficaria desse jeito. Tokyo, Tokyo, Kyoka Kyoko. Eu vou falar devagar. É, como a gente sempre fala, isso aqui na verdade é uma agência fictícia de Uhum. Tóquio. Tipo, não existe esse Tokyo, Tokyo, Kyokakyoku em nenhuma parte do gabinete japonês. Vamos pro próximo? Vamos dar um panorâmico só para poder apresentar tudo? Magikarу Banana. Esse é o nome da principal atração do Magikarus no Power, que eu mencionei lá no começo, que é esse programa que todo mundo assistia entre 1994 e 1999. É um jogo de associação. Agora, não é um shiritori. Você tem que falar alguma palavra que tem alguma coisa em comum com a palavra anterior. E a gente vai, assim, a pessoa vai repetindo, repete a primeira palavra, daí a gente fala to itara e fala a outra palavra que você pensar, e tudo isso seguindo um certo ritmo.
To itara seria assim, falando em alguma coisa, temos alguma coisa. Só que na ordem gramatical japonesa, né? Então, é, vamos supor que começa com tomare, que é pare. Daí, tomare to itara akai. Akai que é vermelho, né? Que se a gente vê o semáforo, o sinal de pare tem a ver com vermelho. Então, tomare to itara akai. Daí, outro tem que falar alguma coisa que tem a ver com vermelho. Por exemplo, akai to itara ringo. É, ringo é maçã, né? Maçã é vermelha. Daí, no caso do jogo Magic Banana, você pode falar palavras longas, mas não pode sair desse ritmo de mais ou menos 3 sons. Então, o próximo que está aqui no exemplo é kudamono, né? Então, ringo to ittara kudamono. Tipo, tem 4 letras, ou no caso, 4 moras, 4 sílabas, só que ajustou mais ou menos em 3 sons. Daí, isso daqui é um jogo de associação, né? É um denso game. Então, dá para falar diversas palavras. Esse ringo poderia ser também ringo to ittara Newton, porque maçã tem a ver com Isaac Newton, né? O, da física. Ou também ringo to ittara Beatles, The Beatles, porque temos o Ringo Starr, que em japonês é Ringo Starr. Aqui também acho que o componente do rhythm no game, né? Do ritmo é importante. Se não consegue manter o ritmo, se demora muito para falar alguma coisa, ou se fala fora do ritmo, a pessoa perde, né? Daí uma observação, é, assim, você não pode traduzir, né? Tipo, Ringo to ittara Apple. Assim, se a empresa Apple tivesse o símbolo maçã, mas tivesse um outro nome, tipo, sei lá, é, tipo, se a Apple chamasse Microsoft, por exemplo, né? Daí você podia ser Ringo to ittara Microsoft. Só que como Apple é a tradução literal de Ringo, nesse caso não pode, e também não pode quando a segunda palavra tem exatamente a mesma palavra incluída. Por exemplo, kutsu to ittara kutsubera. É, aqui veio um comentário interessante. Assim, que tem a cantora China Ringo, né? Que por sinal o William Sensei gosta. Nesse caso, Ringo to ittara China seria uma possibilidade, com certeza. Mas se você falar Ringo to ittara China Ringo, daí é desclassificado, porque você está repetindo a palavra. Se for só China, tá correto. Vamos pro próximo. Kaibun, palíndromos. Isso aqui também vou falar rapidamente. São palavras que você tem que procurar ou criar palavras que lidas de trás para frente dão a mesma palavra. Quer dizer, palavra você não cria, né? Palavra você procura. Daí, tomato, que é tomate, você pode ler de trás para frente ou de frente para trás, que é igual. Ou shimbunshi, que é o papel de jornal. E só a gente trouxe aqui o Romaji, né, para que todo mundo consiga ler, mas lembrando que quando a gente fala de ler ao contrário, é ler em ordem o hiragana, né, sílaba por sílaba, para poder dar certo. Então aqui a gente já começa a criar. A Sabrina colocou um exemplo bem legal. Subir no ônibus. Subir no ônibus. Ah, perfeito. Tem a versão estendida, né?
Socorro, subi no ônibus em Marrocos. Também é um padrão. Enfim, acho que infelizmente não vai dar tempo de ver um por um, mas a gente deixa exposto aqui para quem for assistir depois no YouTube. Pode ir pro próximo, William CC. Assim, quem quiser ver com calma, pausa, né? Tem mais um ou esse é o último? Ó, Esse é o último. Yoru nakunayo shiba inu ibasho nakunaru yo. Enfim, no Japão tem autores que ficam pesquisando e criando kaibun, os palíndromos, e até publicam livros. Então, esse não é uma brincadeira de quem vence ou quem perde na hora, né? Só que é uma brincadeira que você consegue passar o tempo estudando palavras, pesquisando no dicionário, etc. E tal. Acho que falta um só, que é o último. Esse é o último jogo do dia. Na verdade, a gente teve que cortar uns 15, na verdade, mas esse é o último de hoje. Yes no Game, ou esse jogo também é conhecido como Watashi wa Dare Desho? Quem sou eu? Ou a brincadeira do sim ou não. É uma brincadeira que o mestre do jogo pensa em uma palavra, daí os demais jogadores vão fazendo perguntas do tipo se é um ser vivo, se é sólido, se entra dentro de uma bolsa, e o mestre do jogo só pode responder sim ou não. Daí tem que chegar na resposta. Daí vale qualquer coisa, assim, tipo, tem na minha casa, ou eu vi esse objeto hoje. Ah, sim, a Sabrina colocou. É igual o cara a cara. De certa forma, sim, só que o cara a cara é com a característica das pessoas, né? Esse jogo Yes No Game, você. Assim, vale tudo. Vale até conceito, coisas abstratas. Não precisa ser só objeto. A não ser que, obviamente, as pessoas combinem logo no começo. Vamos fazer um exemplo, William CC? Vou pegar uma coisa bem simples. Ok, pode fazer pergunta. Em japonês. Japonês português. To, ei, to desu ka é uma pessoa. Ie não é uma pessoa. Hum, já vou colar aqui. Ikimono desu ka? É um Ie ser vivo. não é um ser vivo. Ie. Tenimoterun desu ka? Dá pra pegar na mão? Hai. Ah, e só explicando assim para quem ainda não estuda japonês que hai é sim, é o yes, e o ie é o não. Então eu estou respondendo tudo em hai ou ie. Mas tem motemasu yo. Cabe na mão sim.家にあるものですか? Tem em casa? Ahn, tem o depende, né? Hum, じゃあ、うーん、買うものですか? hai. Algo que se compra. Hum, 安いですか? É barato? Depende do país, mas sim. Hai. 食べ物ですか? É Hai. comida? おにぎりですか? Ie. おにぎり。甘いですか? Hai. お赤いですか? Hai. リンゴですか? Hai. Ah, Hai aí. desu. Então, perguntei se era doce, se era vermelho. Então, se é maçã. Aí. Sabrina perguntou se é kudamono. Hai. É, boa. Mas essa é a Aí. brincadeira Yes No Game e vamos passar só pro último jogo de hoje, que é o Umigame no Soup, a sopa de tartaruga. Quer dizer, no Japão esse jogo chama de sopa de tartaruga. No Brasil, acho que chama de Enigma e tem outros nomes também. Mas é o Suihei Shiko Quiz. Esqueci de colocar o furigana, né? É, Suihei Shiko Quiz, que é o quiz de pensamento lateral.
Enfim, é a mesma coisa do jogo do sim e do não, só que, assim, tem uma situação, geralmente uma situação bem estranha, e você tem que descobrir o que, que aconteceu. Daí a pergunta clássica, esse jogo se chama Umigami no Suko exatamente porque a pergunta clássica fala sobre a sopa de tartaruga. Então eu vou contar a história. Um homem entrou num restaurante e pediu uma sopa de tartaruga. Ele a tomou e perguntou ao garçom se realmente aquilo era uma sopa de tartaruga. Ao receber a resposta de que sim, que era uma sopa de tartaruga, ele saiu do restaurante e deu fim à própria vida alguns dias depois. O que será que aconteceu? Daí o jogo funciona da mesma forma, assim, as pessoas vão perguntando para o mestre do jogo diversas coisas e a gente só pode responder sim ou não, ou talvez ou irrelevante. E tem que chegar na resposta correta. Porém, nós não vamos fazer essa brincadeira nessa parte gravada, porque vamos encerrar a parte oficial, mas podemos continuar brincando para quem continuar por mais 20 minutinhos. Então, é isso. Encerramos a parte oficial, vou parar a gravação